NFL pegando fogo e hoje eu tenho o meu top 5 da semana 8, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil, várias graçolas, né, do mundo da NFL nessa última rodada. E hoje eu tenho meu top 5 começando com Ave Maria cheia de graça, ok? Eu vou falar de um passe Hail Mary que deu certo para o Washington Commanders na vitória contra o Chicago Bears. Foi a coisa mais caótica que aconteceu em Washington desde o dia 6 de janeiro de 2020. Mete um Google aí, ok? Grande vitória. Grande vitória. 18-15. Um Hail Mary com o placar, com o relógio já estourado, e o jeito que o negócio aconteceu me chama muita atenção, porque Tyrique Stevenson, jogador dos Bears, cornerback, por que você estava com as costas para o Jayden Daniels no momento do lançamento? Por que você estava conversando com a torcida, né? Talking trash com a torcida do Washington Commanders? Ok, com as costas pro Jayden Daniels. Depois ele pediu desculpas. Ai, perdão, nunca vai acontecer de novo. Mas você tá uma jogada da vitória e você não pode concentrar até o fim. Depois do jogo você vai lá e você conversa com a torcida, não tem problema. Ganhamos. Você pode fazer isso depois do passe, né? Porque senão você fica com uma cara de poucos amigos logo na sequência, não é verdade? E o Noah Brown, que recebeu o passe para touchdown, talvez tenha sido responsabilidade do Tyrique Stevenson na jogada. Eu explico, porque assim, num Hail Mary, o quarterback, ele lança a bola, né, 60 jardas, e todo mundo vai atrás da bola. Então a gente tem um monte de jogadores, né, todo mundo apertado tentando agarrar a bola. É muito difícil de agarrar essa bola. A defesa tem que dar um tapinha pra frente e pro chão, né, porque se for pra trás, a bola pode pipocar e aí pode ficar nos braços de um jogador, e é exatamente isso que aconteceu. Agora, a defesa sempre precisa ficar atenta a um jogador que tá atrás dessa pilha aí de jogadores, né? Esse monte de jogadores, porque justamente a bola pode pipocar e ir pra trás e o jogador pode ficar com a sobra. Não tinha ninguém perto do Noah Brown. Simplesmente não tinha. Né? E a bola pipocou e ficou para trás. E o Tyrique Stevenson, na jogada, se você reparar, ele vai lá, ele dá um tapa na bola. Ele estava num ângulo bem desfavorável para bater a bola para frente. Então a bola raspa nos dedos dele, né? Acho que da mão esquerda, sei lá, e vai para trás e fica nos braços do Noah Brown. Então foi uma gafe realmente gigantesca, né? Por tudo que ele fez e não fez na jogada, e aí também o papinho aí com a torcida do Washington Commanders. Então vamos destrinchar aqui a ciência desse Hail Mary, porque pelo amor de Deus, o Jayden Daniels segurou a bola por 12,79 segundos. Foi o maior tempo que um quarterback segurou a bola num passe para touchdown desde 2016. A bola viajou 65,9 jardas. O terceiro maior passe para touchdown desde 2016. E repara também que o Jayden Daniels, ele enrola para lançar a bola porque ele precisa ganhar tempo para todo mundo poder chegar à end zone, né, antes do passe. Então ele corre lateralmente 40,7 jardas antes do lançamento, que foi a maior distância percorrida por um quarterback em um passe para touchdown nas últimas 5 temporadas. E para você ter uma dimensão dessa virada do Washington Commanders, a gente não pode esquecer que os Bears viraram o jogo com menos do que 30 segundos. Esse jogo estava 12-0 para Washington, o Chicago foi lá, virou o jogo, e aí o Washington virou o jogo novamente. É a primeira vez, ou a segunda vez, desde 1970, que a gente tem 2 touchdowns virando o jogo nos últimos 30 segundos. Aconteceu em 1977, e adivinha quem se saiu bem? O Chicago Bears. O Chicago Bears venceu aquele jogo contra o Kansas City Chiefs por 28-27. Então, é impressionante como as coisas começam a mudar, né? A energia realmente fica contagiante. Aí você começa a contar com a sorte quando você começa a vencer. É uma coisa realmente impressionante. Grande vitória do Washington Commanders. Meu destaque número 2, já que a gente tá nesse papo de energia, né?
física quântica. Que tal a energia em lados opostos do espectro em Nova York com os Jets e em Cleveland com os Browns? Você sabe que antes dessa rodada, eu tava até falando, até mandei lá no meu Instagram, que eu tava muito intrigado para ver a postura do Cleveland Browns agora com o James Winston, né, com o Deshaun Watson agora machucado. Como que isso ia mexer com o psicológico do time? Se o time ia chegar com tudo ou ia chegar espalhando a farofa como tem feito basicamente a temporada toda? O time chegou com tudo nessa partida contra o Baltimore Ravens e conseguiu uma grande vitória. Agora, para você que gosta de entretenimento, tem que ver os discursos pré-jogo do Jameis Winston. É a coisa mais hilária que tem, ok? No seu YouTube. Também pós-jogo. Ele é uma verdadeira figura. Ele é uma verdadeira figura. Mas olha só o Winston. 8 de 11, 167 jardas, 2 touchdowns em bolas que viajaram pelo menos 15 jardas. O Deshaun Watson, que jogou em 7 partidas como titular esse ano, teve 9 passes que viajaram pelo menos 15 jardas e 1 touchdown. Então, Jameis Winston, em touchdowns, superou essa marca aqui nessa partida. Ele teve 3 passes para touchdown. O Deshaun Watson teve 5 em 7 partidas. Né? Uma coisa realmente impressionante. Cara, quando você tem liderança, quando você tem um quarterback que une, faz toda a diferença num time. Faz toda a diferença no time. Jogos não são vencidos no papel. Olha só esses talentos, né? São tantos talentos, esse time vai ganhar o Super Bowl. Não é assim que funciona no mundo do esporte. Não só na NFL. No mundo do esporte, de um modo geral. Então, falando nisso, né? E a energia, eu sei que a ciência diz que a energia não é algo palpável, mas a gente sentiu algo muito diferente lá em Cleveland e a gente vem sentindo isso em Nova York basicamente o ano inteiro com os Jets. 4 de suas 5 derrotas, na verdade são 6 derrotas, né, agora, mas são 4 derrotas por uma posse de bola esse ano para o New York Jets, né? Todo mundo contribuindo para as derrotas. O time perdeu para o New England Patriots nesse último domingo. E eu acho esse negócio de energia... parece que quando uma unidade vai bem, a outra vai mal. Né? E não tem uma união, não tem um time conectado. Sempre tem algum problema lá em Nova York. Então a gente tem, por exemplo, o Greg Zuerlein errando field goals, errou um field goal que poderia ter vencido o jogo contra o Denver Broncos. Aí a gente tem o Aaron Rodgers lançando uma interceptação contra o Minnesota Vikings, podendo levar o seu time à vitória também na reta final. Aí a gente tem o segundo Aaron Rodgers, o Mike Williams correndo a rota errada num jogo contra os Bills e com isso teve uma interceptação também. E agora a gente vê a defesa vacilando na reta final, depois um touchdown dos Jets que colocou o time na frente do New England Patriots na reta final da partida. É quase algo inexplicável. O Jacoby Brissett entrou no lugar do Drake May nessa partida e em suas 6 primeiras campanhas ele completou 10 passes para um total de 79 jardas. Na campanha vencedora, o Brissett teve 53 jardas, teve 14 jardas terrestres e ainda houve 2 drops. 2 drops. Ele conseguiu dar a volta por cima. E os Patriots conseguiram a campanha vitoriosa. Então a gente fala muito da defesa dos Jets, a defesa dos Jets é sensacional e tudo mais. E o New England foi lá e conseguiu vencer, e o ataque dos Patriots é um dos piores da liga, com o Jacoby Brissett, então muito ruim. Olha só, os Jets não tiveram nenhum turnover, permitiram 247 jardas e mesmo assim perderam o jogo para um time que não tá nem tentando ganhar nessa temporada. Os Patriots tiveram sua fase, né? Tiveram dinastia, venceram vários títulos. O torcedor de Boston lá já deu vários pulinhos de felicidade, né? Feliz da vida. Tá? Agora os Patriots estão passando por uma reformulação. Os Jets contrataram o Aaron Rodgers para vencer o Super Bowl esse ano. Eles não conseguem fazer nada. Todo mundo erra. Special teams, ataque, defesa, trocaram treinador,
tem outro treinador que não tá fazendo nada também. O time simplesmente não vai pra frente e pra mim é um time extremamente carente em termos de liderança. Simplesmente não tem. E quando você não tem, esse é o tipo de jogo que você perde no quarto período. É muito difícil você vencer fora de casa quando você não tem um grupo. E pra mim é evidente que isso está acontecendo lá em Nova York. Que tal o número 3? O jeito que os Lions venceram o seu jogo. É quase surreal. Os Lions tiveram 61 jardas aéreas na partida e anotaram 52 pontos. Os Titans tiveram mais do que 150 jardas a mais que o Detroit Lions nessa partida. Então os Lions são o primeiro time desde 1933 a vencer um jogo por pelo menos 30 pontos numa partida em que o outro time teve 150 jardas a mais no jogo. É uma coisa realmente surreal. 61 jardas aéreas e anotando 50 pontos. Aconteceu também pela terceira vez desde 1933. Eu falei dos problemas dos Jets, que todo mundo contribui, special teams, defesa, ataque, né, pra decadência do time. É o oposto lá em Detroit. Khalif Raymond teve 90 jardas num retorno de punt para touchdown. Jahmyr Gibbs teve um touchdown de 70 jardas correndo com a bola. David Montgomery, running back, lançou um passe para touchdown para o Sam Laporta. E o Jared Goff, que, como eu disse, teve pouquíssimas jardas, né? Oficialmente ele teve 85 jardas. Os Lions tiveram 61 jardas aéreas, porque a gente tem que descontar os sacks, tá? Mas 85 jardas pro Jared Goff e 3 touchdowns. Como que pode? Perto de 3 jardas por passe pro Jared Goff. E mesmo assim o Detroit Lions dominou o Tennessee Titans e teve a sua melhor performance do ano anotando pontos contra uma defesa que chegou na partida número 1 em jardas cedidas. Esse é o Detroit Lions. Essa é a temporada de Detroit. É uma coisa realmente impressionante. Na posição número 4. Ai, meu Deus do céu. Rumo de Joe Burrow e Dak Prescott depois de derrotas. O Dak Prescott perdeu mais um jogo para o San Francisco 49ers e mais um jogo em que ele teve interceptações. 5 touchdowns, 8 interceptações nos últimos 4 jogos contra o San Francisco 49ers, 4 derrotas, né? Eu fiquei muito surpreso, ainda ficando meio que nesse aspecto de energia, de liderança, fiquei surpreso com o jeito que os Cowboys apareceram para o segundo tempo. O São Francisco 49ers é um time baleado, perderam Jordan Mason nesse jogo. Não tem Christian McCaffrey, né? Não tem Brandon Ayuk. Deebo Samuel também baleado. Não tinha Jauan Jennings, né? Na defesa não teve Dre Greenlaw o ano inteiro, né? Hufanga machucado. São tantas, Javon Hargrave fora da temporada. Era a chance agora do Dallas Cowboys ir lá e vencer um jogo. Dallas estava 3-0 fora de casa. E os Cowboys jogaram bem no primeiro tempo, mas na segunda etapa, zero energia no terceiro período. Aí correram atrás do prejuízo no quarto período e o negócio ficou emocionante. Mas os 49ers dominaram o Dallas Cowboys no terceiro período. E eu acho que isso tem a ver com... Eu sei que você tem muito pouco tempo no vestiário para você fazer ajustes. Tem poucos minutos, você já tem que voltar. Então esse negócio de ajustes, né, no vestiário, no intervalo, é um pouquinho superestimado. Mas mesmo assim, quando você tem liderança, quando você pode reunir as tropas, falar um pouquinho, dar aquela respirada, falar assim, cara, vamos mudar isso, faz toda a diferença. E o Kyle Shanahan tem isso com a equipe de São Francisco. Ele tem. O Mike McCarthy não tem. Então eu vejo o Dak Prescott, quarterback mais bem pago da liga,
altos e baixos. Para onde que vai Dak Prescott e o Dallas Cowboys nessa temporada? É a segunda pior defesa em pontos cedidos na NFL. Realmente é difícil a gente ver uma luz no fim do túnel para a equipe de Dallas nessa temporada e talvez até nas próximas. Eu entendo que o time tem várias lesões, Micah Parsons, DeMarcus Lawrence, mas a energia que a gente vê de Dallas, para mim, tá cada vez pior. Tá cada vez pior e nunca foi grande coisa aqui no passado, né? Era diferente em temporada regular, mas chegava nos playoffs e era bem ruim. Agora a gente tá meio que vendo essa inconsistência e essa postura aqui nessa temporada regular. Isso é muito preocupante e o Cincinnati Bengals, a gente sempre dá o benefício da dúvida pro Cincinnati. Sempre, porque tem o Joe Burrow, e eu dou também, porque ele é um quarterback sensacional, levou seu time ao Super Bowl em 2021, 2 vitórias consecutivas, defesa melhorando aqui, fala assim, será que agora vai? Eu achava que eles iam vencer esse jogo contra o Philadelphia Eagles, e eles foram simplesmente espancados. Então, pensando em Joe Burrow, eu achei que ele teve uma boa partida, não foi culpa dele. Não foi culpa dele, mas quando a gente pensa em Ja'Marr Chase querendo mais dinheiro, T. Higgins talvez em sua última temporada aí no Cincinnati, e Cincinnati, um time que historicamente não paga tão bem aí os seus jogadores, para onde que vai esse time? Essa vai ser a última chance do Joe Burrow com essa dupla, T. Higgins e Ja'Marr Chase, para tentar fazer um estrago? Se for, cara, você tá confiante que esse vai ser o ano, depois de tudo que a gente viu aqui nessa primeira metade da temporada? Eu certamente não estou. De novo, Joe Burrow é um grande quarterback, as coisas podem mudar, mas o Cincinnati Bengals provavelmente vai ter que vencer 8 de seus últimos 10 jogos, aqui, ou 7 dos últimos 9 jogos, para conseguir uma vaga nos playoffs. Eu não tô confiante. E meu último destaque, já que a gente mencionou o Philadelphia Eagles, he's back! Será que o Jalen Hurts está de volta? Pelo menos por uma semana. Eu vi um Jalen Hurts excepcional. Eu vi um Jalen Hurts de 2022, de Super Bowl. E com números parecidos também do Super Bowl. Na verdade, números idênticos, né? 4 touchdowns nessa partida, 3 touchdowns terrestres pro Jalen Hurts, e eu adorei muito o que eu vi do Philadelphia no segundo tempo, especialmente nos últimos 20 minutos da partida, né? Eu vi um time correndo com a bola, Saquon Barkley sensacional, e eu vi aquele Jalen Hurts, que gosta de soltar o braço também em profundidade, 16 de 20, 273 jardas, pro Jalen Hurts, 6 de 7 em bolas que viajaram pelo menos 10 jardas. Foi assim que o Philadelphia Eagles foi pro Super Bowl em 2022. Eu vi esse time de Super Bowl no segundo tempo contra o Cincinnati Bengals. Teve uma interceptação maravilhosa lá, que ficou nos braços do C.J. Gardner-Johnson. E de novo, reta final do jogo, jogo terrestre estabelecido fora de casa para tirar a torcida da partida, e o Jalen Hurts e o Saquon Barkley fazendo toda a diferença. Eu vejo uma evolução dessa defesa aí do Philadelphia Eagles, e eu vejo um time que eu vi um time nesse domingo que tá pronto para competir pelo Super Bowl nesse último domingo. Esse é o Philadelphia Eagles que eu quero ver toda a rodada. Ok? A.J. Brown, Devontae Smith, Saquon Barkley, Jalen Hurts sensacional lançando a bola e lançando em profundidade, e uma defesa agressiva, parando um grande quarterback fora de casa, né, neutralizando também os melhores recebedores aí do Cincinnati Bengals, forçando turnovers. Oh, hello! Eu tô muito empolgado com a batalha entre o Washington Commanders e Philadelphia Eagles na divisão leste da NFC. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Então é isso aí, 5 destaques pra lá de engraçadinhos nesse último domingo da semana 8 no mundo da NFL. Deixe seu like, deixe seu comentário e falamos em breve aqui na NFL Brasil. Tchau!